Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Primeiro programa de mais uma temporada de Nós é Europa, hoje com Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Boa tarde, Ana Marta. Vamos retomar as nossas conversas sobre a atualidade europeia. Muito haveria a dizer, houve que selecionar os temas. Falemos do Conselho Europeu que decorreu no passado dia 6 de outubro em Granada. Exatamente, um conselho informal, mas importante na medida em que definiu as prioridades estratégicas para a União Europeia a longo prazo. Desde logo, foi recordado no início, as políticas comuns que foram adotadas na Europa, quer na pandemia Covid-19, quer no conflito da Ucrânia, que permitiram adotar estratégias de proteção aos cidadãos. Futuramente, a questão da defesa vem logo a seguir. Defesa e segurança. É extremamente importante. A necessidade de iniciativas conjuntas foi sublinhada. Um entendimento comum relativamente às ameaças que a Europa, neste momento, defrontam são importantes, desde a mobilidade militar até à luta contra a manipulação da informação vinda de diversas origens, o que é também preocupante. Um outro aspecto foi o mercado único, o mercado interno, portanto, relativamente ao seu aprofundamento, à necessidade de maior competitividade, um mercado mais interligado, mais orientado para a inovação, a adoção de medidas relativamente às alterações climáticas, sem esquecer o reforço da base industrial e base tecnológica que é tão necessária à Europa. Falou-se também de migração. Falou-se a uma só voz, diria. Sim. Porque a política comum de migração é problemática. Nós sabemos que há dois Estados-membros que são frontalmente contra, o caso da Polónia e da Hungria, e a temática migratória centrou-se mais na declaração do Presidente do Conselho, Charles Michel, que foi perentório e que disse que é necessário, de imediato e com determinação, encarar este problema da migração irregular que nós temos visto e que este verão, enfim, começa sempre... Agudizou-se. Bastante. Começa sempre nestas épocas de verão, porque é mais fácil a travessia, tornou-se muito complicada e apesar das medidas europeias, é quase exagerável, não é? Não se vê solução à vista, tendo a Europa a necessidade dos migrantes, não é? Como nós sabemos, até para o mercado de trabalho. Mas é uma situação muito complicada. Outra questão, o alargamento. O alargamento da União Europeia. Foi definido com a horizonte temporal, como nós todos vimos, 2030. Está definido e o Conselho salientou que os candidatos atuais e os Estados-membros devem estar preparados. Portanto, um sinal inequívoco que o alargamento é um dado adquirido. Sim, vai acontecer. E sublinharam que aspiravam que todos os Estados-candidatos fizessem um esforço no aspecto das reformas, mas também no cumprimento escrupuloso dos princípios do Estado de Direito, que muitas vezes têm sido ultrapassado até nos próprios Estados-membros. Portanto, um sinal importante do Conselho sobre esta matéria. Falou-se também um pouco da questão do sistema multilateral, relativamente às cadeias de abastecimento, que têm sido muitas vezes interrompidas, com as consequências que nós sabemos, e também a preparação mundial e conjunta e prevenção de políticas de emergência sanitária, porque o Covid-19 foi recente, mas nós não estamos livres de uma outra situação pandémica dessa natureza. Vamos aqui também referir o plano de recuperação e resiliência que foi avaliado positivamente no que diz respeito a Portugal. Exatamente, a Comissão Europeia avaliou positivamente e positivamente nos vários aspectos, relativamente a novos investimentos e a novas reformas e relativamente à parte financeira, que é importante. Portanto, mantêm-se todas as iniciativas do plano inicial e são adendadas 34 novos investimentos e 5 novas reformas. Houve um reforço financeiro. Houve também um reforço financeiro importante, um acréscimo de 43%. Justificado quer
portanto, atualização relativamente à subida de preços, quer relativamente a outras adversidades que nós temos passado em termos económicos. Portanto, o reforço é importante, 43% é muito. Temos que relembrar que eram 15,5 mil milhões e o último valor passou para 22,2 mil milhões. É extremamente importante. E também, talvez aqui realçar que do plano inicial, Portugal apenas recebeu 5,1 mil milhões. Ou seja, relativamente ao valor dos 15,5, era praticamente um terço. Relativamente ao novo valor esse que ainda vai ter que ser aprovado pelo Conselho, mas que é uma questão formal, é pouco mais de 20%, portanto ainda há muito a concretizar até 2026, relativamente a este plano, que é fundamental para Portugal e que agora com estas novas medidas introduziu diversos planos, tipo economia circular, sistema fiscal. Os investimentos podem ser em várias áreas. Em várias áreas, gestão de resíduos, transportes e também relativamente à digitalização da administração pública, que é tão importante para servir os cidadãos. Portanto, e energia. E energia, fundamentalmente o repor, foi aqui reforçado com a energia em primeiro plano, indústria verde e o transporte sustentável também. Decorreu em Bruxelas recentemente a Semana das Regiões e dos Municípios. Com que objetivo, doutora Ana Rita Barros? Portanto, terminou ontem, decorreu durante esta semana, e foi para sublinhar o papel fundamental de uma política que nós bem conhecemos, a política de coesão, que é, no fundo, a principal política de investimento da União Europeia. Em termos do quadro financeiro plurianual, representa 33% do orçamento, portanto é significativo. O objetivo desta política, que nós conhecemos relativamente ao aeroporto, etc., é fundamentalmente reduzir as disparidades económicas, sociais e territoriais das regiões da União Europeia. Vimos bem o que foi importante nesta política, o financiamento também na crise pandémica, com o financiamento desde as máscaras até às vacinas, e também relativamente ao trabalho temporário, também foi financiado por esta política de coesão. Também aqui encontra-se o apoio aos refugiados e a integração desses refugiados nos países onde foram acolhidos. Portanto, é uma política extremamente importante e que tem muito significado para as regiões, porque é nas regiões e nos locais que tem que ser investido, porque está mais próximo dos cidadãos e onde se podem dissipar as disparidades interregionais e as assimetrias que existem ainda em toda a União Europeia. Foi muito participado. Muito. Pode ser, nós não aqui, pronto, como não tínhamos o programa, não anunciamos previamente, mas pode ser participado quer presencial, quer online, com sessões, seminários, diversos oradores que sublinharam o interesse dos centros urbanos de pequena e média dimensão como potenciadores não só do crescimento, mas como um outro aspecto cada vez mais importante que temos falado, que é a retenção de talentos. Locais, locais nos centros urbanos mais pequenos, não é? Porque nos grandes esse desafio é ligeiramente diferente. A Comissão Europeia apresentou um conjunto de ferramentas que têm em conta os desafios demográficos. Exatamente, apresentou esta semana. Esta política demográfica é uma política de competência dos Estados e não da União Europeia, e, portanto, o que a Comissão apresentou foi uma comunicação aos Estados, dizendo, enfim, tomem medidas rápidas e aproveitem os fundos. De frisar, talvez, aqui os instrumentos que a Comissão relembrou, digamos assim, os quadros políticos e de financiamento que os Estados podem dispor. Portanto, estão disponíveis neste momento? Neste momento, desde o Fundo Social Europeu até aos próprios mecanismos de recuperação e resiliência incluídos nos planos. Portanto, friso isso, utilizem, apliquem. E apliquem, permitiu-se dizer, em 4 pilares fundamentais. Apoiar os pais, conciliando aspirações familiares e trabalho remunerado. Um outro aspecto, capacitar os jovens, as jovens gerações, desenvolvendo competências e facilitando o acesso e a integração no mercado de trabalho. Mas também capacitar os menos jovens,
menos jovens que ainda são população ativa e que têm que combinar políticas de trabalho e políticas de proximidade nos locais de trabalho, além da formação, como nós sabemos, a partir de uma determinada população ativa, que é extremamente importante. E, por último, dar resposta à escassez de mão de obra, que é tão premente hoje em dia, através dos meios existentes em cada Estado. Como nós sabemos, estas políticas são diferentes de Estado para Estado e de região para região, mas através de uma gestão correta e legal da política de migração, apelando que de facto se integre e inclua os migrantes no mercado de trabalho. Foram conhecidas as capitais europeias da inovação. Estão nomeadas para um prémio? Um prémio pecuniário, mas Sim. mais do que isso, a forma de chamar a atenção e de captar investidores e investimentos, e não só, e fomentar as sinergias entre universidades e empresas nos domínios da investigação e desenvolvimento. São nomeadas algumas capitais? 3 capitais, não foram, candidataram-se várias, estão 3 no top, digamos assim. Lisboa, desde logo, Varsóvia, na Polónia, e Lviv, que nós temos tanto ouvido falar por outras razões, na Ucrânia. Esperemos pelo resultado final, mas é uma boa notícia para o top 3 e para a cidade vencedora, que irá receber €1 milhão, mas muito mais do que €1 milhão são os outros acréscimos que vêm a partir daí. Vamos fazer uma referência ainda ao Discover EU. Portanto, as candidaturas já começaram, terminam no próximo dia 18 de outubro, portanto este mês, às 11 horas à hora portuguesa. Podem-se candidatar jovens que nasceram entre 1 de janeiro de 2005 e 31 de dezembro desse ano. São candidatos a um passe gratuito para descobrir a Europa e conhecer a Europa onde vivem. Esta candidatura é feita no portal europeu da juventude, youth.europa.eu, sendo convidados a responder a 5 questões sobre temáticas europeias, mas 5 questões perfeitamente acessíveis, e mais uma de desempate. Os jovens das regiões autónomas e dos territórios ultramarinos, portanto as regiões ultraperiféricas, têm condições especiais, porque o passe é um passe de comboio e têm que se deslocar até aos sítios mais próximos para tomar um comboio e descobrir a Europa. Os participantes beneficiam também de um cartão que tem elegibilidade em várias cidades e países e com acesso a descontos complementares nos transportes, na cultura, nos alojamentos. Uma particularidade, desde há pouco tempo, de finais de 2022, os jovens com deficiência têm um apoio complementar, porque as associações que os apoiam podem candidatar-se a um programa complementar a este, chamado Ação de Inclusão Discover EU, e podem acompanhar os jovens que tenham essa necessidade neste programa Discover EU. Só referir que o passe pode ser utilizado por um período de 1 dia a 30 dias e os jovens que forem selecionados poderão fazê-lo entre 1 de março de 2024 e 31 de maio de 2025. Um apelo aos nossos jovens de 2005, candidatem-se. Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar esta nossa conversa com uma frase de Jacques Delors. Uma frase de Jacques Delors, de 1989, para ver se nós descobrimos aqui algum paralelismo com a situação atual. Portanto, já lá vão mais de 30 anos. Mais de 30 anos, Jacques Delors referiu aos seus parceiros da altura, em janeiro de 1989, quando ainda existia o Muro de Berlim e existia a Cortina de Ferro separando o leste e o oeste europeu. E proferiu num discurso que fez perante os seus parceiros, disse Jacques Delors: a parceria europeia exige mais coesão, mais sentido de responsabilidade, mais iniciativa. A história está a bater à nossa porta. Vamos dar-lhe os ouvidos? Jacques Delors. Doutora Ana Rita Barros, e por aqui ficamos. Até uma próxima conversa em breve. Muito obrigada, Ana Obrigada. Marta.